Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi minha experiência usando o Framer e passar algumas coisas que eu aprendi, umas coisas que eu acabei pesquisando e entendendo melhor. Você vai sair do vídeo aqui entendendo sobre semântica e como funciona o Framer de uma forma resumida, digamos assim. Pelo que eu entendi, o grande diferencial dele é a capacidade de você pegar o layout do Figma e basicamente dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Jogar o site criado no Figma com apenas alguns cliques. Porém, eu desenvolvi em WordPress atualmente, então por isso que eu fiquei curioso. Mas eu descobri que também tem um jeito de fazer isso com o WordPress. Então nesse vídeo você vai aprender sobre semântica, sobre produtividade, tanto para Framer, tanto para WordPress. Vamos lá. Vamos lá. Eu decidi escolher uma página para eu clonar. Vocês vão ficar um pouco de cara agora. Por que vocês vão ficar de cara? Porque novamente se trata de The Witcher. Talvez eu seja um pouco fã de The Witcher. Vamos lá. Essa foi a página que eu decidi copiar. Eu fazia muito isso quando eu estava aprendendo HTML e é algo que eu recomendo. Quando você quer aprender alguma coisa, envolva algo que você gosta no processo. Assim vai ser mais prazeroso fazer ele. Para recriar isso aqui no Figma, eu tenho que ter uma ideia de como funciona o HTML. E é isso que é a grande chave para você importar esse projeto do Figma para o WordPress e do Figma para o Framer. Você tem que entender um pouco de semântica, de estrutura HTML. Essa é a página que eu decidi clonar. É uma página que eu considero bem bonita. Bem legal. Essa parte eu não copiei. Eu copiei a primeira dobra. Essa segunda seção. Essa aqui era legal, mas não copiei. Eu copiei essa. Não copiei essa porque ia dar um trabalhinho. Eu teria que dividir. Teria que criar alguns cards ali, algumas divs. Não algo difícil, mas daria um trabalhinho. É uma seção bem bonita. Eu copiei essa e não fiz rodapé. Esse rodapé era gigante e eu, Enfim, então eu vou explicar para vocês como foi o raciocínio para eu copiar essa página para o Figma. Por que eu falei que tem que entender um pouco de HTML e sobre semântica? Porque a hora que o desenvolvedor pegar o projeto do Figma, ele precisa saber a largura certinho das coisas, ele precisa do tamanho, precisa saber do largura dos containers, precisa saber do tamanho da fonte. Então, você tem que entender como que isso é construído para realmente desenhar isso. Logo que eu deparei que o site é sempre dividido em caixas. Então, todo site imagine como se fosse uma caixa dentro de uma caixa. Basicamente é assim que é feito um site. A primeira caixa que eu consigo visualizar aqui é essa, que é a caixa do famoso header, do cabeçalho do site. Eu vou abrir o DevTools para vocês darem uma olhada. Aqui, galera, como que você faz para ver o código da página? Usando o F12 que a gente apertou aquela hora, é chamado de DevTools. A gente vem aqui e seleciona essa opção e vai no elemento que a gente quer ver e dá um clique. Eu vou selecionar essa primeira div aqui para eu ir acessando o pai dela. Ok. O header é o elemento pai. Achei ele aqui, ó. Header. E vocês conseguem ver que a ferramenta está pintando para mim o tamanho dela, o que ela está cobrindo, digamos assim. Então a gente consegue ver que o header está ocupando as duas divs. Isso, está ocupando as duas divs. Aqui, ó. Uma delas está aqui, que é a div que contém a imagem da Sony. Ó, pode ver, ó. Precisaria desse tanto de caixa aqui? Não precisaria, mas foi o WordPress que criou. Essa aqui é a versão do WordPress. Poderia estar assim, ó. Header, div, imagem. Mas o Elementor acaba criando outras divs e eu não tenho muito controle sobre isso. Talvez eu vá pesquisar algum plugin ou alguma maneira de otimizar isso. Porque isso daí deixaria meu código mais leve e mais bonito. Eu vou procurar. Ok. Vamos abrir aqui a gaveta do header. Eu já abri a gaveta da primeira div, que é a div de preto. E a gente consegue ver a segunda div. E o que tem dentro dela?
o nav com os links. O que tem dentro desse nav, Gui? Ó, tem outra div. Não teria necessidade de ter essa div aqui. O que seria bacana tá dentro dessa div aqui? Uma UL. O que é uma UL, Gui? É outra tag semântica do HTML5. Eu não sei se ela surgiu só no HTML5, mas o grande foco do HTML5 é a semântica. É o significado das tags. E por que eu não posso dar div para tudo? Por que tudo não é uma div? Justamente por isso. Para o Google entender seu código e para usuários com deficiência entender ele. Essas tags aqui auxiliam esses tipos de usuários. E o Google vai te valorizar se você construir da maneira correta. Principalmente em atributos alt de imagem, que é o texto alternativo das imagens, que você descreve a imagem. E na hierarquia dos títulos H1, H2, enfim. Tem muitas tags semânticas e quanto mais você usar elas da maneira correta, é melhor. O que eu fico um pouco incomodado com o WordPress aqui? A gente tem a div que é necessária, temos a div aqui que é para agrupar os dois e temos a nav. Ok, até aqui tranquilo, eu tenho só tags necessárias aqui. Mas só que dentro do nav tem outra div e outra div. Não precisaria desse tanto de divs. Essa UL poderia estar aqui dentro do nav. Estaria assim, ó. A div que agrupa os dois elementos, o botão e o nav. Dentro do nav eu teria uma UL, que é uma lista não ordenada. Dentro da UL eu teria os LIs, que são os itens da lista. E dentro do LI eu tenho o link. Essa estrutura aqui, ó, tá 10. Semanticamente isso aqui tá ok, tá da hora. Eu acabei descobrindo um outro atributo, mas isso aqui eu conto para vocês para frente. Eu até quero que vocês digam aí nos comentários se minha explicação tá ok. Porque o que eu queria explicar para vocês é a questão como que o HTML é construído e como que ele deve ser construído. Porque na hora que a gente importa, a gente precisa organizar esse código lá, tanto no Framer quanto no WordPress. Porque senão tudo pro WordPress e pro Framer vai ser div. Se você não dá a instrução correta para ele, seu código vai ficar errado pro Google e ele não vai ser acessível, não vai ter acessibilidade. E que é algo que o Google dá importância. Então vamos lá. O que eu quero que vocês entendam basicamente é que é um container dentro de outro container, mas esses containers, esses agrupamentos, eles têm nome. Então, a nave é uma tag de navegação, mas é um container. Lista é um container? Mas é uma lista. O LI contém um texto dentro dele, é um container, mas é um item da lista. Então, meio que você segue uma estrutura, você tem que dar o caminho para o Google entender teu site. Ok? Então, é basicamente assim que se constrói esse menu aqui. Acredito que agora tenha ficado um pouco mais claro. Vocês podem ir dando uma olhada também em como que funciona a estrutura. Bacana que eu dei o nome das tags aqui, em algumas caixas, né? A primeira dobra aqui, a ideia é usar a tag section, porque ela é uma seção do site. Então eu tenho que dar significado para ela. Essa é uma seção que fala sobre o jogo The Witcher 3, apresenta ela. Outra tag que eu estava usando da maneira errada, digamos assim, como que eu descobri isso? A hora que eu importei para o Framer, a minha grande preocupação em usar essas importações era com a qualidade do código exportado. Por exemplo, eu importei do Figma, mas ele está entendendo o que é um link, ele está entendendo o que é um parágrafo, ele está entendendo o que é um título, ele está entendendo o que é uma div, o que é uma section, o que é um header, o que é um... Enfim, ele está colocando as tags corretas na hora que eu importo? Essa que era a minha grande dúvida. E eu descobri que o header, ele pode ser usado também em outras seções que não seja o cabeçalho principal, que tem o menu. O header é uma tag que apresenta o conteúdo de algo. Então, digamos assim,
eu tenho a section, eu tenho o título e uma breve descrição. Ou eu tenho um título aqui e o nome da empresa. Então, aqui é o título, aqui é a apresentação. Então, esse container que agrupa os dois aqui, tanto o título quanto a legenda, digamos assim, é um header. E isso eu consigo pôr lá no Framer, no WordPress também. Então, meu código vai ficando cada vez mais semântico. Cara, eu peguei uma neura em tentar melhorar tanto essa página que eu fiquei o dia inteiro ontem. Eu tentava corrigir e eu perguntava pro chat, o que você acha desse código aqui, semanticamente? Aí ele questionava, talvez aqui você possa melhorar. E foi aí que eu tive essa grande ideia de trazer esse vídeo para vocês, de aplicar esse conhecimento para vocês. Tanto até de melhorar sites que vocês já construíram. Dá uma olhada lá nas tags. Por que eu não gosto tanto de templates prontos do WordPress? Porque geralmente o que as pessoas fazem? Eles vão lá, pegam o template, baixam ele e saem alterando o texto, coloca a imagem ali, tal, e não se preocupa com a semântica do código. Às vezes o cara tá alterando o texto aqui disso aqui, na cabeça dele é um título. Na minha cabeça eu consigo ver que isso aqui é um título, mas ele não especificou por WordPress. E o Google não vai entender como título. E às vezes esse template eles não se preocupam com isso. Eu já peguei alguns templates lá que eu fui olhar o código, era um P, parágrafo, div. Então não tem esse cuidado, digamos assim. Por isso que às vezes eu gosto de construir do zero, cara, porque eu tenho controle de tudo. Vocês viram eu teimando lá com o DevTools. O WordPress criou várias divs dentro da tag nav. E não era necessário. Eu vou ver um jeito de otimizar isso, vocês vão ver. Se eu descobrir, eu trago para vocês. Mas isso que é o meu grande ponto. Então, essa div que agrupa aqui os dois pode ser um header. E dentro desse header nós temos o H1, que é o título principal, o título mais forte da página. E essa tag tem grande relevância para o SEO. Então, se o nome do teu produto aqui, aquilo que você quer que o usuário pesquise, estiver no H1, ele vai dar importância. Então, essa que é a necessidade de estar com as tags bem estruturadas, bem certinho. Então, aqui nós temos a tag py, que é a section. Aqui nós temos uma div, tá agrupando todos esses elementos aqui. Eu preciso que eles fiquem juntos para separar eles dessa galeria aqui de baixo, para dar esses espacinhos. É por isso que eu estou agrupando eles no HTML. Uma coisa que é legal de vocês colocarem na cabeça também. Tudo que tem significado e importância, como semântica e uma tag significa algo, é HTML. Tudo que tem significado é HTML. E tudo que é só por estilo é CSS. Aqui nós temos outra div. E pode ser também uma lista. Por exemplo, por que é uma lista, Gui? Porque aqui eu estou falando quais são as plataformas disponíveis. E estou colocando ali, PS4, PS5. Digamos que tivesse outro console ali, Xbox. Eu posso falar que eles é uma lista. Eu explico para eles que é uma UL, uma lista não ordenada. Então o Google vai entender que tem uma lista aqui. Entende que o código fica organizado e para dar manutenção também é bem mais simples. Fica algo... É lindo, cara. Fica perfeito. O preço eu defini como parágrafo. Mas o chat, uma hora, ele sugeriu que eu usasse a tag data. Se eu não me engano, tem uma tag que é uma tag data. E essa tag eu pensei que era só para dias, para horário. E parece que não. É uma tag para valor, digamos assim. Valores decimais em dinheiro. Decimal é dinheiro, né, Gui? Mas as APIs costumam pegar esse dado. Então, se esse dado aqui fosse retirado desse site por uma API, era bacana que ele tivesse com essa tagzinha, ou com esse atributo. Eu não lembro agora se é um atributo ou uma tag. Só que no Framer, no WordPress, eu não consegui pôr essa tag. Talvez uma tag, digamos assim, mais avançada. Então ele, né? Enfim. Aqui eu aprendi algo muito da hora. Isso aqui para mim parece um botão. Para você parece um botão também, né? É um botão. E temos a tag button no HTML. Só que nesse caso, se eu usar a tag button, ela vai estar errada. Por quê? O chat que me explicou.
Olha que bacana usar o chat para aprender as coisas, não só para, tipo assim, copiar e facilitar na sua vida. Para isso é perfeito também. Mas para entender sobre algo, cara, ele ajuda, cara. Dá para você conversar com ele como se fosse seu amigo ali. Ele explicou para mim que a tag button é usada quando você quer que o usuário faça alguma ação no site. Usado em formulários, até nessa galeria aqui vai ter um botãozinho ali para avançar. Mas o que define um button? É quando você quer que o usuário faça uma ação dentro do teu site. E que quando ele não sai para lugar nenhum, digamos assim. Quando que eu uso a tag A, que é a tag para link? Quando você está levando o teu usuário para outro lugar. Então, esse iniciar sessão aqui, você pode fazer a seguinte pergunta. Eu estou levando ele para algum lugar ou é uma ação que o usuário faz dentro do site, como enviar um formulário? Eu estou enviando ele para outro lugar, porque eu levo ele para a página de login. Então, uma tag de navegação. Então, aqui é um A, e não um button. Essa que é a diferença. Então, eu aprendi isso tentando melhorar esse código. Essa aqui é uma galeria. É uma div que eu tenho várias outras imagens. Como que deveria ser feito semanticamente isso aqui? Uma div com várias imagens dentro. E como que você melhora a semântica das imagens? Você, dentro da tag img, que é a tag de imagem, você tem o atributo alt. Esse alt é o texto alternativo. Ele é usado para pessoas que também têm deficiência, que usam leitores de tela. Se você colocar ali palavra-chave e explicar sobre a imagem em si, o Google vai dar importância para o teu site. Ele tende a recomendar sites que usam isso. É um fator de ranqueamento de SEO. Tive que gaguejar, né, cara? Eu tava falando bonitinho, eu tive que gaguejar. Enfim. Chegamos na segunda sessão. Como que nós deixamos isso semanticamente, Gui? Cara, essas dicas que eu peguei aqui, eu peguei muito do chat também. E, como eu disse para vocês, aqui já é uma sessão 2, que a gente tá falando sobre o universo do Twitter. E essa caixa aqui que contém a imagem, essa div e essa div, é a section. Esse quadrado aqui é a section. Essa aqui é a div que agrupa o título e meio que a descrição da sessão. Então aqui eu já posso definir que isso aqui é um header. Ele está apresentando a sessão e então eu dou a tag header para ele. Dentro do header, nós temos o título H2. E qual que é a diferença do título H1 para o H2? É tamanho de fonte? É o tamanho do texto? Não é. É isso que eu também fico incomodado com aqueles templates prontos, cara. Eles não se preocupam, alguns, né? Alguns podem estar otimizados, não são todos. Mas alguns, tudo para ele é H2. Às vezes tem um H4 perdido lá no meio, um H3. Não é para tamanho de fonte. Vocês podem ver que aqui, esse aqui é um H2 e ele está menor que um parágrafo. Se isso aqui fosse uma citação do jogo, tem uma tag chamada, acho que de block code. Não sei se esse é o nome, mas tem uma tag de citação. Eu poderia dizer que isso aqui é uma citação, um mero trecho retirado do jogo. E isso já é semântico. Você está dizendo que isso aqui é uma citação. Às vezes, se existe algum livro, alguma coisa, o Google pode relacionar. Isso aqui é incrível, isso aqui, ó, cinema. Então, deixa eu explicar qual que é a diferença do H1 para o H2. O H1 é o título de nível 1. O H2 é o título de nível 2. Então, quando a gente está falando que ele é de nível 2, significa que ele está dentro do conteúdo do H1. Novamente, aquela ideia de bonequinha lá, que você vai encapsulando uma. Então, é dessa forma que se deve usar o H1. O título H1 da minha página é The Witcher 3 Wild Hunt. E esse é um H2 por quê? Porque eu estou explicando sobre The Witcher. Então já não é o H1. É como se fosse o sumário de um livro. Ele está no nível 2. Então, The Witcher 3. E daí temos a primeira sessão. Isso mesmo, a primeira sessão. Que é esse container aqui. Então vamos explicar o que é The Witcher. Então, o que é The Witcher? Se aqui dentro dessa sessão tivesse algo dentro desse título, deixa eu ver como que eu posso explicar. Aqui embaixo temos outra sessão.
Conheça os heróis de The Witcher Wild Hunt. Aqui, ó. Essa seção fala sobre o que é The Witcher, então é um H2. Essa outra seção também é um H2, porque eu tô falando sobre os heróis e eu já saí dessa seção. Então esse título não pertence a essa seção aqui. Talvez se o que é The Witcher 3 e eu fosse falar sobre os heróis, talvez aqui ele se tornaria um H3. Porque ele faz parte do conteúdo, o que é The Witcher 3 e tá dentro desse conteúdo. Mas como aqui fora ele virou uma seção independente, então ele virou um H2. Essa explicação, ó, supimpa. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é um H2. Esse aqui, eu tô apresentando os personagens do jogo. Eu tô explicando sobre eles. Então aqui cabe como um H3, porque eu tô falando sobre os heróis e o Geralt é meio que um título ali da questão. Então aqui cabe como H3. Esse H2 e esse H3. Então tente sempre respeitar essa hierarquia dos títulos. É por isso que eles servem. Não para dividir tamanho, mas para você definir se certo título está presente dentro do outro. Aí ele... Vamos lá. Já expliquei sobre essa seção aqui. Aqui são 2 parágrafos. E vamos embora. Basicamente... aqui eu descobri outra tag bem legal. Eu já tinha visto ela quando eu estava aprendendo HTML. Só que no decorrer do dia a dia, conforme você vai desenvolvendo página, você vai automatizando. Só que agora, cara, eu vou ficar muito chato, muito crítico. Eu vou começar a querer organizar todos os HTML dos meus sites, cara. Eu já falei os benefícios disso. Às vezes muito se fala sobre palavra-chave para SEO, não sei o quê, mas a gente não olha para a semântica do site, que é algo que o Google dá muito valor. Então, para você pegar essa palavra-chave e colocar ela no site, você precisa ter as tags organizadas semanticamente, porque aí se você colocar essa palavra-chave com esse HTML estruturado, o teu site tende a ranquear melhor. Qual foi a tag nova que eu aprendi aqui? A tag figure. Essa tag ela deve ser usada nos seguintes casos. Quando eu tenho uma imagem, não precisa estar relacionada à imagem, mas quando o conteúdo faz parte do conteúdo principal, mas ele consegue ser independente por si só. Por exemplo, aqui o Geralt, ele faz parte do jogo The Witcher 3. A Ciri também faz, mas eu consigo descrever o Geralt como um conteúdo separado. Ele é independente. Eu posso falar sobre o Geralt de uma maneira independente sem citar o jogo. Que é nesse caso. Eu posso escrever uma história sobre a atriz aqui. Até a ideia do site ali da PlayStation, quando eu clico em saber mais, abre um bloquinho e deixa tudo transparente a parte de trás do site. Então ali fala sobre o Geralt. Então essa seção é sobre o Geralt, não é mais sobre The Witcher. Então aqui cabe a tag figure. Geralmente a tag figure também vem acompanhada da fig caption, acho que esse é o nome. E dá, digamos assim, a descrição da imagem ou o conteúdo daquela parte independente. Eu até separei aqui, ó, figure. Eu tive uma dúvida ali se eu poderia usar uma outra tag aqui, ó. Eu perguntei para ele, qual que é a diferença entre figure e article? Eu já explico para vocês o que é article. Aqui, ó. Usada para agrupar conteúdo que é referenciado ou complemento do texto principal, mas que ainda faz sentido se removido desse contexto. Exemplos que isso pode ser usado: imagens com legendas, gráficos, ilustrações ou códigos de exemplos, mídias ou tabelas com descrições. Então não precisa ser necessariamente uma imagem, é um conteúdo que é independente, mas que faz parte do conteúdo principal, mas que consegue ser independente sozinho. O que é o article, Gui? O article também faz parte de um conteúdo que é independente, só que ele não referencia o conteúdo principal. Ele é realmente independente do conteúdo principal. O article é usado muito em textos para blog, porque geralmente a página principal tá falando sobre algo e daqui a pouco tem um texto ali sobre outro assunto, que é independente por si só
e não está relacionado ao conteúdo principal do site. Eu não sei vocês, mas eu acho isso aqui muito da hora, porque dá uma sensação que eu estou construindo o código certinho, cara. Me dá uma sensação de organização, eu fico bem empolgado, cara. Tipo, de saber que o código tá tão organizado nesse ponto, cara. Eu acho legal. Por isso que eu achei legal trazer para vocês também, como aprendizado. Sempre tentar se questionar e melhorar. Isso aqui é da hora. Vem comigo que aquilo aqui é sucesso, cara. Essa aqui é uma section. Tudo que tá de azul aqui é uma section. Dentro dessa section nós temos a div de 1200, agrupando todo esse conteúdo aqui. Aqui nós temos um container que tem 1200 também de largura e que nós podemos denominar ele como header, porque ele é a descrição da seção. Ele está apresentando o conteúdo. Tem o título e uma breve descriçãozinha ali. Aqui nós temos um H2, porque ele já saiu dessa seção, ele é independente, e eu não posso falar que ele é tão relevante quanto o título principal da página. Então ele é um H2. Aqui eu consigo explicar certinho essa questão de H2 e H3. Aqui eu estou falando sobre o passe da expansão, mas existem duas. Então tem a Heart of Stone. Eu posso dizer que ele é um H3, porque faz parte do conteúdo passe de expansão, que é um H2. Então ele está dentro desse conteúdo e é um título. Então ele é de nível 3. Perfeito, cara. Ó. Beautiful. Tá, ok. Coloquei o link. Coloquei a imagem dentro do link. Aqui nós temos uma div. E esse container aqui, ó, que está agrupando o texto, que é um container, e a imagem, que é o link, eu posso chamar de article, como eu disse para vocês, porque ele é um conteúdo que consegue ser independente por si só e que, querendo ou não depende do conteúdo principal para ser entendido, não faz, digamos assim, parte. Então é uma tag article. Tanto esse bloco aqui, quanto esse bloco aqui, ó, que está agrupando o texto aqui, o título e a imagem. Okay? Então, questão de semântica, é isso que eu estou passando para vocês dessa seção aqui. Essa seção aqui tem uma tag que eu também não estava usando e que achei muito interessante usar ela. É a tag aside. Geralmente no WordPress eu ia criar uma div e já era. Às vezes eu colocava como section, mas nesse caso aqui não é uma section. Por quê? Porque eu já estou falando de outros jogos. Não é sobre The Witcher 3 mais. Então ela é uma seção independente. E o que a gente faz quando a seção é independente? Gui, coloca a tag article então. Não. Você vai pôr a seção aside. Porque esse aqui é um conteúdo que não faz referência e é um conteúdo independente. Não faz parte. Ele até ficou confuso a explicação, cara. Vamos perguntar aqui pro camarada. Vamos usar um exemplo claro. Porque eu achei que essa explicação não ficou muito clara. Eu poderia pôr article e ia explicar da mesma forma. Mas eu tenho certeza que não é o caso correto para usar article. Vamos ver aqui. Article representa um bloco de conteúdo independente e completo que faz sentido por si só, mesmo fora do contexto que está inserido. Ok. Posts de blog, notícias em portais, cards informativos, seções autônomas de conteúdo. Ok. Ok, aqui ficou uma explicação bem legal. Aside, vamos ver. Representa conteúdo que é secundário ou complementar ao conteúdo principal. Ó, aqui já tem uma diferença. Ele tem uma ligação com o conteúdo principal, mas é complementar ou secundário. Então, querendo ou não, eu estou falando sobre um jogo e eu estou falando para o usuário sobre outros jogos. Então, ele consegue ser independente. Então, acho que nesse sentido, realmente fez sentido usar a side. Para a questão de... Se você pegar o contexto geral do site, daria para falar que aquilo ali é independente. Porque eu estou falando sobre outros jogos e poderia ser um conteúdo retirado dali. Mas como eu estou falando sobre o jogo, que é o The Witcher 3, e quero apresentar outros jogos, faz sentido na side. Então, é isso que é da hora. Eu estou usando o chat para aprender. E a forma como ele explica é muito legal, cara.
Ele até deu exemplos de HTML aqui, ó. E aqui nós temos o rodapé. Que tag nós usamos para o rodapé? O famoso footer. Aqui nós temos o footer, que é essa parte preta que está agrupando todos os elementos. Aqui nós temos o container, que contém a imagem e o meu nome. E tem 1200 pixels de largura. Aqui nós temos um parágrafo com o meu nome. E aqui nós temos a logo da Sony, o texto alternativo, logo da Sony.